Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos debatendo um pouco sobre a briga entre o espírito e a carne. Paulo vem falar isso, que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não quer ele acaba esse sim fazendo. E a gente está trazendo para os dias de hoje, porque isso é uma briga milenar que todo mundo passa por isso. Mas uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é ser responsável pelos nossos atos. Hoje a gente falou no último bloco que existe uma transferência de culpa que você colocou muito bem desde o Éden. A gente faz alguma coisa de errado, mas a gente não quer assumir o erro ou quer sempre apontar para o outro. E de alguma maneira isso, hoje eu vejo até um pouco isso está dentro da oração às vezes das pessoas. Elas vão orar para Deus, falando: Deus me ajuda porque eu estou sofrendo de um erro que eu não cometi, mas foi ela que cometeu, porque foi fulano que me fez fazer isso, não sei o quê. Que já começou errado aí, né? Você não entende? A gente primeiro tem que assumir de fato: Deus, eu não mereço. Tem que se lamentar diante dele, fazer como o pastor Eduardo falou aqui. Enfim, Salomão tem lá um negócio só de lamentação. Senhor, me perdoa, é o primeiro passo. De fato, quando a gente justifica-se a si mesmo, a gente tira da graça de Deus o valor que ela tem em perdoar aquele que não merece. Uma das coisas que a gente vinha conversando dentro do carro, e eu falei, talvez não é à toa, que Davi é chamado como homem segundo o coração de Deus, é justamente por isso. Porque eu acredito que Deus, ele resiste ao soberbo, diz a palavra, mas dá graça aos humildes. E Davi, mesmo sendo um líder, mesmo sendo um rei em Israel, ele, diante de situações em quando confrontado com o pecado da sua própria vida, ele entendia a dignidade desse Deus, ele falava para Deus e dizia assim: eu pequei contra ti, somente contra ti pequei. Sabemos que não foi o pecado de Davi somente contra Deus, mas em última análise, não há para com todos os outros seres humanos a dignidade que há em Deus. Então, boa parte hoje da vida de uma pessoa que ainda habitualmente caminha na prática do pecado e escreve-nos para pedir ajuda, muito provavelmente ela ainda não parou para refletir sobre os atributos de quem Deus é, sobre o caráter de Deus e a sua dignidade. Porque quando eu tento buscar na minha própria vida deixar de pecar contra o meu pai ou contra a minha esposa, porque eu acredito que há por parte dela algum valor em si, no primeiro momento, como ela é ser humano, ou ele é ser humano nesse sentido, errar vai me dar a justificativa de fazer o mesmo, ou de retribuir. O problema não está, então, eu deixar de fazer o pecado, deixar de errar, ou deixar de fazer o que é certo para com o meu próximo, porque reside nele alguma dignidade, mas porque antes de qualquer coisa, esse meu pecado, ele afronta diretamente a um Deus que é infinitamente santo, diz as Escrituras, ele é santíssimo, triplamente santo e digno de que eu jamais peque contra ele. E aquele que possui o Espírito Santo de Deus, é importante a gente entender esse texto que a gente está analisando aqui, dentro do contexto que o apóstolo Paulo está tratando dele, a gente vai observar que no capítulo 6 e 7, o apóstolo Paulo está falando como que um judeu para um povo que era judeu também, convertido ao cristianismo, mas que alguns não tinham ainda a ideia da pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque no capítulo 8, em seguida, dentro desse mesmo contexto, ele vai romper numa alegria da graça de Deus, quando ele diz que nada pode mais nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele diz: nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem qualquer outra criatura é capaz mais de roubar daquele que experimentou a graça de receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, a transformação desse viver. Então essa luta que esse hoje vive na carne, quando o apóstolo Paulo fala, ele está falando numa concepção quando ele mesmo, quando o rabino, quando o mestre da lei e judeu, queria poder fazer da lei a sua graça mesmo, a sua própria salvação, ou seja, a sua vida de levar para a Deus, o coração de Deus, um sentimento de que agora eu estou fazendo o certo e você me deve. Justificação. Justificação através da lei. E não é. E ele vai dizer que quando ele parou e olhou para a lei, ele viu que ele tinha pecado. Então, nesse momento, você tem que entender, dentro desse contexto, que Paulo está tratando. Paulo está tratando de um momento em que não é possível você viver buscando justificar a si mesmo. Eita. Não é possível você viver buscando, através da própria palavra, no sentido último dela, acreditar que você vai vencer o pecado sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. É impossível, um homem. Porque todo homem é nascido em pecado e ele não tem como produzir nada além do que pecado. Os primeiros capítulos de Romanos é assustador. Paulo destrói completamente o homem, dizendo que o homem não tem valor em si, porque ele é pecador e ele está destituído da graça de Deus. E aí a maior
É como se, eu costumo dizer assim, é a dobradiça do livro de Romanos, né? É o momento que Paulo irrompe numa alegria e ele mostra no capítulo 8. Apesar disso, homem, apesar de você lutar como eu, como qualquer outro, querendo fazer o bem e não podendo fazer, no Espírito Santo de Deus, aquele que foi realmente batizado no Espírito Santo de Deus é nova criatura. Então a gente não consegue ler esse texto, olhar para ele e tomar desse texto como desculpa, que a gente faz muito isso. Opa. Ah, eu errei, poxa, então, mas eu sou pecador. Peraí, vamos analisar dentro do contexto. O apóstolo Paulo disse que aquele que está em Cristo é nova criatura. A carne é fraca, a gente ouve A muito carne é isso. fraca. A carne é fraca, né? Mas é que tá, a palavra de Deus vai dizer, como o Eduardo falou, né? Embriagar-se do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito e não satisfazeis as vontades da sua própria carne. Como então eu vou viver uma vida que agrada a Deus? Primeiro, eu tenho que crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque todas as minhas obras fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus vai dizer, lá em Isaías, é como trapos da imundícia. Não tem valor nenhum para Deus. O valor que existe naquilo que eu realizo pela fé, como prova da minha conversão de obras, é porque eu faço na dependência do Espírito Santo de Deus. Então, dentro desse Espírito Santo de Deus, eu sou capaz, não de viver sem pecado absolutamente, no sentido de que eu nunca mais vou pecar, mas não é um hábito na vida do verdadeiro cristão a prática do pecado. Pelo contrário, ele tem que crescer como uma planta que é colocada uma semente e ela vai crescendo, ela tem que ter um crescimento natural, o desenvolvimento natural de um discípulo de Cristo é uma vida de santificação, de prazer pela santidade, de busca por essa santificação, de desejo e de nojo do pecado. E esse nojo do pecado só vai ser muito claro para a vida do verdadeiro discípulo de Cristo quando ele olhar para Deus e ver a dignidade de que reside na pessoa de Deus. Ele é santo. Entende, André? Não, Entende? e concordo. Santo. Eu acho que eu concordo completamente com isso. Não dá para entristecer o coração de um Deus como ele. Não dá. Isso vai depender muito da intimidade que você está tendo com Deus, do tempo que você está tendo com a leitura da palavra. Porque a palavra de Deus, vamos falar para os jovens agora que estão na internet nos ouvindo? Como pode guardar o jovem puro o seu coração? Diz o Salmo 119. Guarda as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. O problema é que os jovens hoje têm preguiça de ler. Não querem ler, não querem conhecer as Escrituras. E não tem como você ir a Cristo se não for através das Escrituras. Deus revelou, é assim que você me agrada. É através dessa maneira que você deve viver. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queremos fazer isso? É claro, às vezes não é difícil, não está claro aí a receita para talvez fugir desse tipo de coisa, mas... Aproveitando um gancho aqui que o nosso pastor disse, lá no livro de Salmo diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos pó, não adianta mascarar. E ele se fez homem. Justamente. E viveu como nós vivemos e sabe das nossas... Justamente, sabe dos detalhes, sabe das nossas fraquezas, não adianta mascarar. Diante de Deus não existe máscara. Moisés, por exemplo, chegou e disse, Senhor, eu sou um homem que tenho lábios pesados. Deus conhecia a fragilidade de Moisés. Moisés, não porventura fui eu quem fez o homem, não fui eu quem fez o mudo? Então, Deus sabe as nossas fragilidades. Não adianta eu querer esconder de Deus algo que Ele me conhece. Eu me lembro sempre do episódio do rei Jeroboão. O seu filho estava doente e ele chegou para sua esposa e disse, se disfarça e vai lá na casa do profeta Aías para ver se ele consegue ter uma palavra para mim. O nosso filho está doente. E a mulher dele se disfarçou e caminhou pelas ruas daquela cidade e chegou até onde estava lá a casa de Aías, do profeta Aías. Só que a Bíblia diz que os olhos do profeta Aías já estavam cansados e já não conseguiam enxergar direito. Mas Deus alertou, olha, a mulher de Jeroboão vem aí, falarás assim, assim e assim. E a mulher de Jeroboão, quando abriu a porta, que ele ouviu a mulher de Jeroboão, os passos entrar ali por aquela sala, por aquele compartimento, o profeta Aías disse, entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Duras novas tenho eu para ti. Então, nenhum de nós conseguiremos disfarçar, simular algo diante de Deus. O Senhor nos conhece. Uma determinada vez, eu estava no aula na escola dominical e uma irmã falou, irmão Paulo, Davi era um homem que andava segundo o coração de Deus. O irmão acabou de falar, mas ele adulterou, ele matou, ele fez isso, ele fez aquilo. E eu que nunca fiz nada, por que eu também não posso ser segundo o coração de Deus, bater no peito e dizer isso? Falei, irmão, isso é uma questão pessoal. Por exemplo, Davi, ele disse, não porei
Não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não encontrar lugar para Deus. Disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vale mais um dia nos átrios do Senhor do que em outras partes 1000. E comecei a citar exemplos para ela. Eu falei, se estiver chovendo muito forte, a senhora tem coragem de faltar um culto, de não vir à igreja porque está chovendo? Aí eu comecei a trazer situações reais para aquela irmã. Aí ela falou, realmente, Davi era um homem segundo o coração de Deus e Ô, André, eu não conseguiria quando a chegar gente aos pés dele. pensa na graça desse Deus, a gente fica estarrecido. É uma coisa sem tamanho. Eu me lembro de uma célebre pregação do pastor George Whitefield, que ficou para a história, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E conta a história de que ele pregava de que como se o homem tivesse preso a uma simples teia de aranha presa na sua perna e embaixo estivesse todo o inferno com a boca aberta, doido para abocanhar o ser humano. E a graça de Deus era como aquele fiapo. E conta a história de que quando ele pregava dentro daquele local, que a multidão começava a gemer, a urrar de dor, a clamar a misericórdia, a clemência de Deus. E naquela noite, toda uma cidade foi transformada através daquela mensagem. Porque, gente, quando a gente para pensar o que a gente pensa, o que a gente fala, todo dia, quem disser para mim que não tem um momento de maldade na sua mente todo dia, seja para observar a roupa que o irmão está usando, as irmãs observarem o sapato que a irmã está usando, ou de pensar que você disse uma palavra, a pessoa disse uma palavra, você levou para um outro lado. Isso eu estou falando só coisas assim, simbólicas. Você está sendo bem generoso, né? Eu estou sendo generoso. Porque isso normalmente eles falam. O que pensam... Exato. Não, estou falando de coisa que não sai daqui da cachola. Eu estou falando de coisa, café pequeno. Exatamente. Tá sendo misericordioso. Mas a gente, mesmo a gente pastor, né, que não somos super-homens, as nossas esposas é que sabem disso, não é verdade? Claro. Nossas esposas sabem melhor do que ninguém isso, e as nossas mamães sabem muito bem disso, né? Mas mesmo nós, pastores, nos questionamos, meu Deus, quantos defeitos nós temos? E somos pastores, não somos melhores nem piores, mas recebemos uma unção de Deus, temos uma responsabilidade. E aquele versículo, André, pipoca na minha mente todo dia. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. E isso lateja na mente da gente, que é uma coisa impressionante. Mas quando a gente pensa nesse favor imerecido de Deus, de dar oportunidade para o homem, meu irmão, é para a gente agradecer a Ele todos os dias, é para dizer a Ele, Senhor, muito obrigado, porque apesar de tantos defeitos, todavia Tu continua apostando. Como é que pode ser 7 bilhões de pessoas no mundo, André? E assim mesmo, Deus tem um olhar tão especial para mim, para você. Isso somente esta graça. Então faça jus a essa graça. Não brinca com Deus, meu filho. Não brinca com o atributo da misericórdia de Deus. Se separa, se santifica. Para de ficar fazendo bitoca pro pecado. Sabe o que nego faz, André? Faz, ó, oferece a boquinha para dar beijo na boca do pecado. Larga o pecado, meu querido, enquanto é tempo. Porque Jesus está à porta e Ele só vai levar o povo que estiver adornado, separado como uma noiva, que quer encontrar com o cordeiro. E quando chega lá, não vai ter essa desculpa, não fui eu não, foi ele que me levou ao pecado, não tem dessa não. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais!